E aí, meus queridos e queridas, cornos e cornas, desavisados e desavisadas, talaricados e talaricadas, se encontram esse canal. Estão supimpa, tu supimpa, não supa, da simpósia. Então, hoje nós vamos falar sobre o filme da Disney, que ele é separado em vários curtas que são os vilões da Disney. E eu assisti legendado, então não foi tão legal assim ter visto legendado, eu preferia ter visto dublado, mas enfim. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos, se inscrever por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Bora lá. O que acontece? Começam a chegar os vilões na casa do Mickey. E aí é um especial de Halloween de 2002. E aí aparece que eles se encontram todos os anos e os vilões querem pegar o Mickey à meia-noite. E aí o Mickey vai fazer um show pra eles contando a história do Dia das Bruxas, onde tinha uma bruxinha boa que passava pela cidade assustando todo mundo que via pela frente, mas ela se assusta com uma cabeça de abóbora voadora. Só que na verdade eram os sombrinhos do Pato Donald fantasiados. E aí eles vão até a casa do Pato Donald e ele faz travessuras com eles. E aí a bruxa fica triste de ver os patinhos tristes daquele jeito. E aí ela vai lá e bate na casa do Pato Donald e ele acha que é uma pessoa fantasiada e não uma bruxa de verdade. E aí ele faz travessuras com ela também e ela monta um plano junto com os meninos. E aí ela faz uma poção mágica junto com eles e ele vê a bruxa voando na vassoura com os meninos e ele fica com medo. E aí ela confronta ele perguntando se ele não vai dar doce pra eles. E aí ela fala que vai lançar alguns feitiços nele. E até o Pato Donald cuspir a chave que ele tinha engolido, que era do armário de comida. E aí ela vai embora quando eles conseguem comer. E aí a história acaba e aparece o Fera vindo pra poder ver o show também. E aí começa outra história, mas dessa vez do Mickey, que ele não consegue dormir em sua casa por causa do barulho da janela. E então ele decide se mudar com Pluto e aí eles vão para uma casa que faz tudo por ele. E hoje em dia iria ser como se ele tivesse tido uma Alexa. E aí ele não consegue dormir porque ele quer mexer mais na tecnologia da casa. Mas o robô tenta sempre levar ele direto pra cama. Até que ele quebra o controle que comanda tudo na casa. E aí ele foi embora dela. E aí logo depois ela estoura. E aí ele volta pra sua casa que a janela batia. E aí a próxima história era do Pateta, onde ele vira um fantasma que tem que assombrar uma casa. E aí ele vai assombrar a casa que tem uma vaca, o Mickey e o Pato Donald. E aí ele tenta assustar o Pato Donald várias vezes, mas ele é muito desastrado. Só que ele se assusta quando vê o Pateta e ele acaba virando um fantasma também, tendo um acidente de carro. Inclusive um pouco pesado isso aqui. E aí ele persegue o Pateta. E agora na próxima história é contada uma história de fantasmas que não tinha ninguém pra assombrar. E aí eles ligam para o caça-fantasmas, que era o Mickey, Pato Donald e Pateta. Até que os fantasmas se assustam com eles depois de uma confusão. E o próximo curto aparece vários patetas sendo fadas. E aí aparece um que tá aprendendo com o outro, até que aparece uma criança e rouba um deles. E aí ele tá fazendo experimento com os animais. Isso me lembrou o garoto fazendo experimentos com os brinquedos em Toy Story. Mas aí eles conseguem fugir e voltam ao trabalho. Depois começa a contar outra história dizendo que um gorila fugiu do zoológico. E aí o Pateta assusta os sobrinhos com isso, até que eles começam a assustar ele também. Mas aí o verdadeiro gorila aparece e o Pato Donald acha que são os sobrinhos dele. Quando o gorila está quase matando o Pato Donald, os sobrinhos escutam no rádio como dominar ele. E aí eles conseguem, mas o gorila e o Pato Donald começam a chorar. Então os vilões começam o seu plano, e aí então esse curta termina por aqui, e aí mostra os vilões começando seu plano. Já pegando a Minnie e depois o Mickey. E aí eles pegam a casa do Mickey pra eles. E aí aparece até os gatinhos chatos da Dama e Vagabundo. E aí o Mickey, o Pateta e o Donald lembram como pegar a casa de volta, mas são derrotados num piscar de olhos e jogados pela rua pelo dragão Malévola. E agora aparece um curta dos sobrinhos do Pato Donald vestido de diabo. E eles tentam roubar doces de todas as formas, mas não conseguem. Até que aparece o Pateta vestido de coelhinho da Páscoa e depois eles vão até a casa do Pato Donald. Mas eles se assustam com um monstro vindo atrás deles. Mas na verdade era o Pato Donald que roubou seus doces e comendo todos eles. Até que eles descobrem e vão assustar ele também. Aí aparece até a polícia atrás dele e depois ele é perseguido pelo Mickey e pelo Pateta até parar em um cemitério, onde os sobrinhos saem da cova e eles fazem o Pato Donald devolver todos os doces que ele roubou. E aí, saindo do curta, a Minnie tenta atrapalhar o último curta de aparecer, mas não consegue. E aí o último curta é sobre a Minnie e o Mickey indo para a casa de doces. Eu fiquei pensando que seria como se fosse João e Maria. E aí a bruxa está tentando oferecer doce para eles quando eles vão dormir, mas os trancam no quarto e começam a preparar uma sopa. Até que o Mickey acorda e não consegue sair do quarto. E aí a bruxa os persegue pela casa, mas são pegos. E aí eles entram dentro do forno com a velha, mas eles conseguem fugir daquela casa. E aí o Mickey mágico aparece e luta contra o Jafar.
E aí, saindo do curta, o Mickey mágico aparece e luta contra o Jafar. Mas o Aladdin aparece para ajudar ele dando a lâmpada e o prendendo lá dentro. E aí ele volta a ser o dono do clube do Mickey. E eu achei assim, o nome desse filme barra vários curtas juntos, eram os vilões da Disney. Mesmo os vilões aparecendo pouco. Mas eu sei que o nome em inglês é A Casa do Mickey. E eu achei os designs dos vilões bem diferentes. Talvez porque eles não tinham muito orçamento para essa animação, né? Se eu não me engano, ela saiu em DVD. Nem no Disney Plus tem. Eu achei uma animação divertida e os curtas são bem legais. Então minha nota é 6. Então é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, comentar os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!